ontem, a primeira vez que nós fizemos o encontro, a gente usou o livro, né, de fundo, e eu achei que usar o livro de fundo a gente fica meio perdido, sabe? Sobe o livro, desce a página do livro, procura tal parte, então eu falei, putz, eu me perdi muito assim. E aí que nós pensamos, eu acabei fazendo aqui uma apresentação, é mais um guia para a gente seguir conversando, que eu fiz no PowerPoint, então eu vou depois dividir a tela, e aí a ideia eu fui lendo o capítulo, e eu fui tentando pegar, assim, os pontos principais, tá? Lógico que ali pode ter algo, no momento, assim, Wander, mas ele fala uma parte ali, e aí a pessoa pode complementar com certeza, né? Mas acho que é só um direcionamento para nós, esse PowerPoint. Então eu vou só dividir a tela para a gente poder ver juntos esse direcionamento. Aí eu quero mostrar para vocês uma coisinha só, quer ver? Bruce, você quer falar alguma coisa? Não. Não, Ô, demorou. Bruce, você ia ver. Letícia, você tá aí? Não sei se ela tava só ouvindo, se ela tava meio longe. Tá. Agora eu não Ah, vejo ela mais tá. vocês, só ouço. Não, ela tá aqui no chat. Não, é só ver se ela tá aqui, que ela entrou depois, né? Então, só para contextualizar ela um pouco. Então, a gente tá. Esse livro que o Wander tá mostrando na tela, né? O Estatística Sem Matemática para Psicologia, é o livro base que a gente está usando. A gente começou na semana passada, então, lá na pasta do. Tem todas as indicações, né? Que a gente colocou lá na pasta do grupo. Então, não tem muita coisa para, entre aspas, correr atrás, né? É só o primeiro capítulo, a gente vai começar agora o segundo capítulo, que na verdade a gente foi pro terceiro, porque o segundo é só para falar sobre as PSS, que a nossa ideia por enquanto é ficar focando só na parte estatística, né? Então aí já fica um pouco claro para você, qualquer dúvida que você quiser, se você quiser voltar um pouco, a gente volta, tá bom? Só um adendo que eu queria fazer. Essa apresentação, assim, vai ficar disponível lá no link do GEL, que é ali que a gente colocou de estatística, que está na descrição do grupo. Então a ideia é que todo mundo pode ter acesso, tá? Eu não parti só do. Eu já não parti do capítulo 3 na apresentação, só uma parte eu retomei do capítulo 1, vai ser rápido, mas é porque a gente passou bem rápido uma parte, né? Falamos muito rápido sobre uma parte que eu acho que é interessante e é bem importante, sabe? Então eu só parei para a gente analisar essa parte do capítulo 1 e depois já pulamos para o capítulo 3, beleza? E o capítulo 2 é isso que o Camilo falou. E assim, ó, de novo, todo mundo fica à vontade. Eu não estou vendo mais ninguém. Eu não vejo mais a página do Meet. Então, se alguém tiver no chat, por exemplo, aí eu ia te pedir, Camilo, se caso alguém coloque algo e pô, fique livre para colocar mesmo, acho que a participação é rica nessas nossas discussões. Aí você só lê para ler e a gente discute sobre o comentário, porque eu não vou conseguir ver, beleza? Tranquilo, fica em paz. Beleza? Então tá ótimo. Então, que nem o Camilo falou, esse é o livro 2013, tem essa versão, é a quinta edição, né? Então, beleza. Aí aqui, ó, como vai ficar lá, só que eu não vou passar porque nós já conversamos, mas eu coloquei aqui a referência, né, e a página. Então, quem for um dia ver esse PowerPoint vai saber que na página 25 tem essa tabela falando das três tipos de variáveis que nós conversamos na semana passada. Então, aqui eu só passo para demonstrar. Aqui, de novo, eu só vou passar, demonstrando que você pode, aqui a ideia é dois tipos das variáveis, né, numa mesma modelo, assim, ou no mesmo uma pesquisa. E a ideia também aqui é você poder usar uma variável que é contínua, que seria a altura. Aí tem a régua mostrando esse exemplo. E aí a gente pode delimitar uma altura, por exemplo, acima de 1,90 a pessoa é considerada alta e abaixo de 1,50 a pessoa é considerada baixa. E aí a gente pode transformar uma variável contínua em uma variável categórica, alto e baixo. Né? Então isso aqui é um exemplo que dá no livro, está na página 27. Então isso aqui nós já conversamos também. Isso aqui eu só passo. Né? Aqui nós passamos também, né, lá na semana passada, que são níveis de mensuração. E aí ela aponta, não é que não só existem 4 níveis, existem vários, mas ela aponta esses 4. Né? No livro do Field, por exemplo, ele já vai falar de mais ou outras, então ela nomeia essas 4. Então na página 28 tem ela vai explicar a partir da 28 cada uma delas, e esse quadro está na página 30, o quadro cinza embaixo, que ele vai dar eles, né, os autores vão dar uma resumida, né, definir o que é uma escala de razão, intervalar, ordinal, nominal, tá? Então tudo isso está no livro, nós já conversamos também na semana passada. Beleza. Aqui é uma parte do livro, da página 30, que eu queria destacar essa parte aqui, ó.
que é o seguinte, mais para frente, conforme a gente vai seguindo o livro, a gente vai falar de testes estatísticos, e aí existem vários testes, né? Hoje em dia, cada vez existe mais. Antigamente era um número restrito de testes, hoje são vários. E aí a ideia que eu queria definir é assim, tá, e como a gente determina um teste? Ah, porque eu quero usar um teste T, eu quero usar uma nova, eu quero usar uma correlação. Como que você vai saber, assim, de fato, que teste usar? Então, aqui, essa parte do texto fala, né, ó, que um dos principais fatores na determinação de qual teste estatístico será utilizado para analisar os dados é a forma como o estudo foi projetado e planejado. Então, o desenho experimental do seu estudo, na verdade, vai te falar o que teste você vai usar. Então, você não usa o teste que você quer. Você usa o teste que está de acordo com aquele desenho experimental e que nem a minha professora de mestrado dizia, ela falava assim, olha, Wander, você tem que usar um teste que melhor conte a história que você quer contar, né? Então, aprendendo os testes, a gente vai saber tal teste conta melhor uma história, outro teste conta melhor outra história. Então, a gente precisa saber quais histórias eles contam para quando a gente fazer uma pesquisa, saber qual teste usar. Então, essa parte aqui eu achei legal destacar, tá? Essa parte também falamos semana passada, que existem algumas variáveis que podem atrapalhar o estudo, né? Então aqui estão os quadros falando, variáveis estranhas, variáveis de confusão, tá? E aí ele explica direitinho, aqui o quadro também está na página, se eu não me engano, 32, esse de baixo, que são essas elipses, né? Esses círculos, esses ovais aqui, né? E tudo que está dentro da elipse seria uma variável que poderia confundir o resultado final. Né? Lendo o capítulo 1, eles propõem um estudo, que na verdade é um estudo que foi proposto, que é uma pessoa vai com um cachorro no parque ou vai sem o cachorro no parque e eles querem saber o número de encontros, né, de relações que eles conseguem ter com as outras pessoas, estando sem ou estando com o cachorro. E aí a ideia dessas variáveis que estão nesses balões mostram que, olha, tem várias, por exemplo, uma banca poderia perguntar, por exemplo, o tipo do cão. E eles dão um exemplo lá, né? Então, por exemplo, será que uma pessoa que vai com um pitbull dar um rolê no parque, ele vai ter o mesmo número de acesso às pessoas se ele tivesse também de um vira-lata ou com um poodle. Então, o tipo de cão pode ser uma variável que vai confundir o resultado final. Timidez. Estando com ou sem o cachorro, mas se a pessoa é tímida, será que isso não vai interferir no número de relações que ela vai ter? Dia da semana e horas. Se a pessoa vai sexta-feira à tarde no parque e depois vai segunda-feira de manhã, será que essa variável dia e hora modifica o resultado final? Então, aqui mostrando que tem variáveis que podem confundir o resultado final. E aí a ideia da pesquisa é dar conta de todas, nunca vamos dar. Mas a ideia é tentar fazer algo mais padronizado possível para tentar eliminar um pouco desses balões. Sempre um balão ou outro sobra, que você não consegue explicar e faz parte da pesquisa. Aí pesquisas posteriores vão tentar, né, de fato, responder dando conta daquele balão. Mas a ideia é tentar diminuir o número de balões, porque quanto mais balão desses tiver na sua pesquisa, menos você está respondendo e mais confusão pode aparecer. Tá? Então, estamos nessas páginas, beleza. Aqui está o delineamento correlacional, tá nessa página 32, a gente falou um pouquinho sobre, né, mas vai ter um capítulo sobre correlação, então não tem problema, tá? Aqui é só para vocês verem o que seria aqui que ele diz, ó, por exemplo, a parte aqui que ele diz, os participantes, por exemplo, um exemplo de estudo, tá? Nesse estudo, completaram 2 questionários. O primeiro sendo a quinta versão, então tem um questionário sobre fatores de personalidade, então nesse questionário eles compreendem 16 fatores, que é desse pesquisador que estuda a personalidade e inteligência, Cattell, bem famoso na psicologia, tá? E aí eles queriam ver a correlação deste questionário de personalidade com um questionário sobre comportamento na direção. E aí eles quiseram saber, será que tem uma correlação entre fatores de personalidade e comportamento de direção? Aí eles realizaram uma análise, né, e descobriram que existem relações entre ansiedade, independência e autocontrole e comportamento de direção. Então esses 3 fatores de personalidade tiveram relação em comportamento na direção, tá? E aí uma regra aqui que eu acabei de falar, e aí é que eu queria colocar para vocês eles encontraram então essa relação. Outro exemplo que eles dão no capítulo 1 lá é fumar e câncer. Então, tem sido geralmente verificado que à medida que aumenta o consumo de cigarros, o mesmo ocorre com a incidência de câncer. Porém, é o seguinte, correlação é o que está marcado embaixo, uma das regras de ouro do delineamento correlacional é que não se pode inferir causação. Então, assim, não dá, por um estudo correlacional, falar que fumar causa câncer, tá? E não dá para falar também no exemplo de cima,
que ansiedade, independência e autocontrole causam determinados comportamentos na direção. A gente só vê uma relação entre eles, tá? A gente não vê, de fato, uma causa. Um causa o outro. Aí são outros tipos de análises que a gente vai fazer para poder fazer causa e efeito. Aqui, tá, no capítulo 1, ele fala de projeto experimental e projeto quase experimental, tá? Então tá nesses quadros no livro. Projeto experimental é quase muito difícil de fazer, na real, né? Então, acho que o Bruce falou dos que ele está assistindo lá, do NIH, então acho que ele vai poder até contar, porque, assim, um projeto bom mesmo seria um projeto experimental, mas é muito difícil, né? Porque, por exemplo, a maioria dos nossos estudos, meu estudo, eu acho que do Camilo também, das pessoas que fazem lá no FABC, a maioria dos estudos é um estudo quase experimental. Por quê? Porque a gente coloca critérios, né? Alguém gostaria de falar algo? Na realidade, antes do quase experimentais, pelo menos o que eu vi até agora, eles separam em duas categorias, né? Que é os experimentais e os observacionais. Isso, que é o correlacional, né? Digamos assim. E aí esses quase experimentais, eles estariam dentro desse eixo do observacional, né? Porque na realidade você não está fazendo uma comparação estrita entre duas variáveis que são controladas, né? Isso, sabe? E outra questão também que entra no quadro experimental não é qualquer, vamos supor que a gente vai estudar, vamos supor que nós queremos estudar uma determinada população. Então, assim, ó, eu, no meu mestrado, eu estudei jovens adultos, fisicamente ativos, de 18 a 30 anos. Então, você vê, ó, então a ideia do experimental qualquer pessoa poderia participar de um estudo experimental. Eu aleatorizo, escolho uma pessoa e falo, vem participar do meu estudo. No quase experimental, quando tem esses critérios de inclusão e exclusão, por exemplo, o meu estudo tinha jovens adultos de 18 a 30 anos fisicamente ativos. Então, eu já excluí muita gente aí e separei em um nicho da população. Então, não é qualquer pessoa que pode participar do meu estudo. Então, aí já não é um estudo experimental que eu posso, assim, o resultado que saiu dele, eu não consigo extrapolar para a população. Eu só consigo extrapolar para aquela amostra que eu estudei, sabe? Então, por exemplo, a maioria dos estudos que a gente faz com população, raramente são estudos experimentais, sabe? Raramente são. Ô, Wander. Pode falar. E aí, para complementar, assim, então, muitos estudos que a gente vê, dependendo da onde ou do tipo de estudo, você vê que a amostra, pelo menos assim, no GEL, que a gente costuma ler, são estudos em universidades, e como acontece também na UFABC. Então, não é que isso desmereça o estudo, claro que não, mas a gente tem sempre que tomar cuidado quando falar, nossa, o estudo encontrou X, porque normalmente essa amostra, realmente, ela mesmo que você aleatorize ela costuma aleatorizar, tipo, dentro do contexto da universidade. Então, você está pegando alunos universitários da Universidade X, que no caso poderia ser o UFABC, ou no estudo uma outra universidade. Então, ele vai, na verdade, representar aquela quantidade de idade que tem, de uma certa idade limite ali, de menor e maior, dentro daquela região, por exemplo, no caso de São Bernardo, se fosse a gente ali na UFABC de São Bernardo, que são pessoas de outros lugares, mas daquela universidade, sabe? Então, essa ideia do projeto experimental, mesmo que você aleatorize, você não vai ter uma aleatorização completa, né? É mesmo que você tenha, porque justamente você às vezes é limitado pela questão de região, por exemplo. Então, tomar cuidado com o tipo de estudo quando você vai ver às vezes a pessoa faz uma inferência super gigante, fala, nossa, então isso aqui se aplica para o resto da humanidade, assim, e às vezes tem que ser um estudo mais com parcimônia, né? Isso, com certeza. Com certeza. Por exemplo, né, se você tem um dado com alunos universitários e consegue um dado, né? Então vamos lá. Aí você coloca assim: pega um grupo de alunos universitários e consegue um resultado final deles. Diabetes, alunos universitários. Quer saber o nível de diabetes, se tem muito aluno diabético ou muito aluno que não é diabético. Aí você descobre ali que a maioria dos alunos não são diabéticos. Não dá para falar que todo aluno, que em todas as universidades você vai ter a maioria dos alunos não diabéticos, isso não dá para dizer, né? E se você pegar uma faixa etária de 18 a 30, você vai poder tentar falar um pouco, mas sempre vai reduzir a sua inferência dentro dessa faixa etária. Não dá para falar que qualquer aluno, então se tem aluno mais novo de 18, aluno mais velho de 30, entra também nesses resultados, né? Então, o estudo experimental, ele tenta fazer algo com que se dê para extrapolar para a população. O quadro experimental, ele é um pouco mais objetivo assim, então ele não vai conseguir abranger o seu resultado para qualquer pessoa,
né? Então, isso tem essa diferença. A maioria dos estudos são quase experimentais, que nem eu disse, né? E não é um demérito, não, é uma maneira de estudar. Então, se a pessoa quer estudar só idoso, né? E aí, idosos saudáveis, que não tenham problemas psiquiátricos, neurológicos, e não tenham problemas também, assim, de pressão alta e tal, você já está colocando vários critérios, né? Então, não dá para você extrapolar aquele resultado para todo idoso, né? Tem que ser os idosos que estão dentro daquele critério. Aí, talvez aquilo possa valer, mas não todos, né? Que tem os outros problemas. Aqui, coloquei também a tabela 38, que ela vai falar, ó, estudo experimental, quase experimental e correlacional, né? Vai falar, acho que o Bruce tinha falado de observacional, acho que a gente pode entender também como correlacional, porque a gente só coleta dado, na verdade, a gente não manipula nada nesses estudos. Aí tem as características de cada um deles, está no quadro da página 38, e aí tem os testes estatísticos que o livro vai apresentar ao longo dos capítulos e nós vamos conversar sobre, tá? Então esse quadro é um panorama geral dos tipos de delineamento e os tipos de teste, tá? Então isso daqui já está no capítulo 1, beleza, né? A parte que eu só pensei que a gente poderia falar um pouco mais fundo é essa que a gente passou rápido, que era delineamento. Existe o intraparticipantes, que aí, assim, ó, o tradutor desse livro foi um professor da Federal do Rio Grande do Sul e da PUC do Rio Grande do Sul, o professor Lori, né? Então ele traduziu como intraparticipantes. Tem gente que traduz esse termo como dentre participantes, e nos programas estatísticos normalmente a gente usa o IFIN, né? Então, o que seria isso? Né? Então, eu fiz aqui a gente pode até bolar outros, mas eu fiz um aqui só de exemplo, né? Que é o seguinte, ó. A definição da página 39 é o delineamento intraparticipante tem os mesmos participantes em cada condição da variável independente. Então, cada participante atua sob todas as condições no estudo. Então, o que eu criei aqui, eu pensei para a gente poder fazer. A minha ideia foi aqui, ó. Pegamos um grupo de pessoas aqui, né? E aí vamos supor que a gente aplique alguns testes nesse grupo pré. Então vamos lá, vamos perguntar, eu falar, Bruce, me fala aí uns 2 testes que a gente podia aplicar, fazer uma pesquisa, quais 2 testes a gente podia querer avaliar? Stroop e... leitura de palavras. Beleza. Então o Bruce falou Stroop, não sei se todos conhecem, Stroop é um teste de, normalmente a gente fala de inibição, né? Então é um teste no qual a pessoa vai ter um momento que ela vai ter que inibir uma vontade, que é ler, para falar uma outra coisa, que é a cor que ela vai ver. É um teste bem clássico, de 35, bastante usado, eu uso na minha pesquisa, tá? Então o Stroop e leitura de palavras. Tem as palavras, a pessoa tem que ler, né? Beleza, aí a gente pode ver o número de acertos de leitura e quanto tempo, vamos supor, ela lê em um determinado momento. Te dou 1 minuto, 100 palavras, vamos ver quanto ela lê. Um exemplo. Então vamos avaliar que nós fizemos o Stroop e leitura de palavras no momento pré, a largada do estudo. Pessoas chegaram, fiz ali, vamos supor, um estudo quase experimental, escolhi pessoas, alunos da Federal da ABC, de 18 a 30 anos, de 18 a 40, a gente abriu um pouco mais a amostra, pegamos o grupo e aplicamos Stroop e leitura de palavras, beleza. Aí é o seguinte, para um estudo intra-participante, que vamos supor que aí eu criei um protocolo que eu queria saber assim, olha, será que a prática de meditação, por isso tem esse budinho aqui, será que a prática de meditação faz com que as pessoas melhorem essas habilidades? Inibição e leitura de palavras? Então eu crio um protocolo, que é aqui, ó, um exemplo, 1 hora por dia, 3 vezes por semana, por 3 meses. Então esse é o meu protocolo de meditação, tá? Então essas pessoas fizeram esses testes pré, passaram por esse protocolo por 3 meses, e aí depois eu faço uma avaliação, usando os mesmos testes que o Bruce falou. Stroop e leitura de palavras, tá? Nesse tipo de delineamento, que é intraparticipantes, eu estou comparando um grupo com ele mesmo, só que em condições diferentes. Primeira condição sem intervenção nenhuma, a segunda condição com uma intervenção no meio, que foi a meditação, tá? E aí a análise é a que está aqui embaixo. Eu pego os resultados dos testes pré e faço vezes os testes pós. E aí isso vai ser igual à minha estatística que eu vou conseguir, né? Será que a meditação melhorou esse pessoal no teste? Será que piorou? Ou será que não teve efeito, não teve diferença significativa? Então, quer dizer, meditar não melhorou essas habilidades. Não quer dizer que não melhora nada, mas essas habilidades que nós estudamos não melhoraram, tá? Uma dica só para estudos assim é o cuidado com a tarefa que usa, certo?
Porque a pessoa pode ir melhor no momento pós só porque aprendeu a fazer a tarefa, e não porque a meditação deu resultado. Então, a ideia aqui é você poder pesquisar testes que sejam bons e que façam com que a pessoa não aprenda, ou que, se ela aprender, ela tem que praticar muitas vezes. Né? Aqui ela vai ter que fazer 2 vezes. Então, se você consegue um teste que já está dito na literatura e tal, olha, a gente achou um aprendizado no teste, mas a partir da 15ª vez que ela faz, talvez aí são testes bons. Mas se você observa que são testes que são de fácil aprendizado, para um protocolo desse não é legal. Aí tem que procurar testes que de fato a pessoa não aprenda a fazer. Né? Então isso aqui é um intraparticipante. Os sujeitos eles participam da condição pré e eles participam da condição pós, e aí eu faço pré versus pós. Tá? E aí depois nós vamos ver qual, depois lá para frente dos capítulos, qual teste estatístico dá para usar no pré versus pós. Beleza? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou escrever, porque eu não estou lendo também, então. Você vai falar sobre a questão de grupo controle só, porque senão a gente complementa. Não, tá. Então, eu não ia falar agora naquele teste, por exemplo, de grupo controle, né? Mas se quiser Você vai falar. falar no momento? Então, aqui nesse momento eu acho que não. Então, acho que aqui vale a pena você querer dizer, talvez. Se você quiser complementar, eu acho que é uma boa. Então, não, só complementar assim, aqui eu acho que tomar muito tempo com isso, depois a gente pode sempre retomar um pouco essa ideia quando a gente falar do delineamento do experimento, porque a gente vai sempre fazer essa ideia pré e pós, e uma ideia de você ter um bom delineamento de experimento é que você também tem um grupo controle, em que você coloque a pessoa numa atividade semelhante à que você está testando. Então, você pegaria o mesmo, essa mesma frequência que você colocou 1 hora por dia, 3 vezes por semana, por 3 meses, e ao invés da pessoa fazer meditação, poderia colocar ela, sei lá, jogando um jogo de computador numa sala onde você trouxe ela. Então, você colocaria esse segundo grupo com esse grupo controle. Então, ele não está meditando. Tudo bem que essa atividade talvez não seja tão boa, mas só para usar de exemplo. Então, aí você faria os mesmos testes no grupo controle pré e pós e faria depois um comparativo para ver se os resultados dos 2 grupos têm um resultado melhor para a questão da meditação, ou se tem uma diferença, ou se tem uma diferença menor, e aí sucessivamente. Isso. Aí a única coisa que eu acho que acrescenta, né, Camilo? Se a gente coloca um outro grupo controle, aí não sei se fica. Porque aí você vai ter 2 análises, né? Você vai ter a análise intra, porque você vai ter o pré e pós dos 2 grupos, e você vai ter entre, que é o between, que você Exato. vai comparar um grupo com o outro. Quer ver? Eu fiz uma outra ideia que vai chegar um pouco perto disso. Então, uma outra pesquisinha eu coloquei aqui de delineamento intra-participantes, que pegamos um grupo de pessoas de novo. Agora você, Camilo, vamos lá. Diga 2 testes aí que que a gente vai fazer de pesquisa. Pode ser um teste de atenção e de memória de trabalho. Beleza. Então, um teste de atenção ou de memória de trabalho. Pegamos um grupo de pessoas, alunos da Federal de ABC, né? Meninos e meninas. Agora a gente pode fazer assim, de 17 a 35 anos. Então, beleza. O que a gente quer estudar? O que eu pensei nesse estudo? Pegamos o grupo aqui, né? Aplicamos o teste de atenção, memória de operacional, memória de trabalho. Beleza. Aplicamos o teste. Aí eu queria ver o efeito da comida. Vamos supor que a gente quer saber o efeito de tipos de alimentos nessas habilidades. Será que determinados alimentos fazem com que a gente melhore essas habilidades ou não tem nada a ver? Então vamos supor que a gente fez aqui, aplicou os testes no momento pré, no primeiro dia. Aí a gente deu uma comida pro pessoal, aqui eu vou entender como uma comida não saudável, gostosa, né, mas não saudável, as pessoas comem. E aí depois de meia hora eu aplico de novo. E aí eu queria ver o efeito só da alimentação naqueles testes. E vamos supor que são testes que as pessoas não aprendem fazendo. São testes que não têm efeito de aprendizagem. Queria ver se tem o efeito de fato da comida. E no outro dia, o mesmo grupo vai lá no laboratório, aplicamos o teste de atenção e de memória de trabalho, e aí nós damos uma comida um pouco mais saudável, né? Eles comem, depois de meia hora eles fazem de novo, tá bom? E aí então é assim, ó, é o mesmo grupo que participa de 4 condições, tá? E aí eu queria saber o efeito. Será que tem diferença um tipo de comida para outra, para essas habilidades, né? Atenção e memória operacional. Então aqui é que nem mais ou menos o Camilo falou, daria para fazer 2 tipos de análise. Primeira análise, a gente faz pré versus pós. Então o programa estatístico, o que ele faz? Ele une esse pré do primeiro dia, ele une o pré do segundo dia e tira uma média daqui. E ele vai comparar sobre o pós do primeiro dia e o pós do segundo dia. Ele tira uma média e compara. Então a gente vai comparar só pré versus pós, independente da comida.
Então, é como se você controlasse, dane-se o que ele está comendo, só quero saber se pré versus pós tem diferença. Tá bom? Então, isso é uma análise que dá para fazer. A outra é de condição. Então, eu quero saber se na condição comida não saudável tem diferença para a condição de comida mais saudável. Então, eu tenho uma outra análise aqui, né? Então, eu tenho análise pré e pós, eu tenho uma análise condição, comida não saudável e comida saudável. Vamos supor que aqui deu diferença. Aí nós vamos ver nos capítulos posteriores que aí tá, deu diferença. Mas aonde deu diferença? Eu tenho 4 momentos aqui. Pré, comida não saudável, pós-comida não saudável. Pré-comida saudável, pós-comida saudável. Aí eu teria que saber onde está a diferença. E aí vem a análise de pós-hoc, ou análise de contraste, que a ideia é, eu vou avaliar cada um desses quadrantes, um contra todos. E aí eu vou saber, de fato, onde está a diferença. Né? Então eu avalio o pré não saudável com todas as outras condições, o pós não saudável com todas as outras, e assim por diante. E aí eu fico sabendo, de fato, onde está a diferença. Né? Se está nos meus pós, não saudável e saudável, ou se está nos meus prés. Tá? Então esse é um tipo de análise que a gente vai fazendo, vai ficando cada vez mais complicado, mas é o que dá para fazer e comparar tipo num estudo desse. Beleza? Beleza. Aí, agora é o between, que eu falei que nos programas estatísticos normalmente eles colocam como between, que é entre, né? Então seria delineamento entre participantes. Aí a ideia tem grupos diferentes de participantes em cada condição da variável independente. Então eu pensei numa ideia assim, ó. Eu fiz MQN, o Bruce fez MQN, o Camilo fez MQN, não sei se outra pessoa aí fez MQN. Então eu pensei assim, ó. Imagine que nós pegamos um grupo MQN, Métodos Quantitativos em Neurociência, uma disciplina da pós-graduação na Federal da ABC, no departamento, no grupo de Cognição e Neurociência, que vai trabalhar com ideias computacionais, estatísticas, né, e neurociência. E aí, vamos supor que a gente separa pessoas assim, ó. A nossa pergunta de pesquisa seria, será que as pessoas que tiram conceito A nessa disciplina têm uma cognição melhor, algumas habilidades melhores do que quem tirou o conceito B? Será que tem a ver o conceito com a cognição ou não tem nada a ver? Então, vamos supor que eu pego o grupo pessoas que tiraram o conceito A, separo ali num grupinho. Pessoas que tiraram o conceito B, separo num outro grupinho. Uso testes. Eu não estou vendo, quem puder falar, tirando o Bruce ou o Camilo para participar de outras pessoas, se alguém sabe ou queria dizer outros testes ou até questionários que a gente poderia usar numa pesquisa dessa. Alguém teria uma ideia para nós? Se ninguém tiver, ou se tiver, beleza. Se não, eu não tô vendo nada, né? Mas se não tiver, o Camilo e o Bruce, se quiserem ajudar também, mandam bala. Eu só dei uns segundos para ver se, porque como a pessoa tá digitando aqui, não aparece se a pessoa tá digitando ou não, não dá pra gente ver, né? Tá bom. Então eu esperei, por isso que eu esperei uns segundinhos antes de falar. Mas, aí, até agora ninguém falou, mas se o pessoal falar, a gente complementa, não tem problema. Beleza, O pessoal pode beleza. digitando. Mas, sei lá, pensa no Raven e nossa, fugiu o nome, aquele que tem uma bateria mais completa de inteligência. Esqueci o nome, o VISC. O VISC, tá bom. Então vamos pensar o Raven, que é uma medida de inteligência fluida, e o VISC, que é uma medida que vai avaliar vários tipos de inteligência e vai depois somar em um QI total. A Andrea falou do Raven também, acho que a gente pensou igual. Legal, ótimo, Raven, né? Então Raven é uma medida de inteligência fluida, é uma matriz, né? Tem colunas e linhas, então a pessoa tem que tentar achar uma lógica naquilo e completar uma imagem. Tá? Então, a gente entende como uma habilidade de inteligência fluida, que é resolver questões assim mais de raciocínio analógicas, em que o conhecimento prévio não ajuda muito a gente a resolver. E o VISC é uma bateria com vários subtestes, 15 subtestes, tal, que ele vai avaliar velocidade de processamento, velocidade de processamento, memória operacional, habilidades verbais e organização perceptual, que em muitos estudos vão também chamar de inteligência fluida. Beleza. Então, pegamos esses dois, uma bateria e um teste, avaliamos o grupo do conceito A e avaliamos o grupo do conceito B. E a nossa ideia dessa pesquisa será que o conceito tem a ver com a cognição? Quem tira um conceito A
tem habilidades melhores e tem um desempenho melhor do que quem tem conceito B, ou não tem nada a ver, cognição e conceito, é outra variável que explica esses conceitos. E aí, isso aqui, então, são dois grupos, quem está no grupo A não participa do grupo B, e vice-versa, e a ideia desse estudo é comparar depois os resultados do grupo A, do conceito A com o grupo B, e saber se teve diferença, e se a cognição impacta no conceito ou não. Tá? Então, aqui já você vê que não é o mesmo grupo que participa, não é o mesmo grupo que participa das duas condições, são pessoas diferentes. Então, essa é uma diferença que é crucial para os nossos estudos. Ou nós estudamos o mesmo grupo em condições diferentes, que aí é intra, dentre ou enfim, ou vamos fazer grupos diferentes e compará-los, que aí é o entre, é o between, tá bom? Então, normalmente são esses dois tipos de pesquisa que nós vamos fazer, pesquisas mais experimentais ou quase experimentais, né? E que já no observacional, ele não relata muito, mas o observacional é você poder fazer relações, no capítulo de correlação a gente vai poder ver isso melhor, beleza? Então, só coloquei essa parte aqui ele vai falar um quadro da página 42, falando qual é a vantagem de um e a desvantagem, e a vantagem de outro e a desvantagem de outro, tá bom? Então, no capítulo 40, na página 42 do capítulo 1, ele vai trazer esse resumo legal. Só achei que era legal falar isso porque a gente falou muito rápido na semana passada, e acho que é crucial, é bem importante saber a diferença de um e do outro, porque você vai ter impacto no teste estatístico que você vai usar. Quando você usa o IFIN, que é o entre, que é o intra, o dentre, é um tipo de teste. Quando você compara grupos diferentes, conceito A contra conceito B, é um outro tipo de teste. A matemática por trás é outra, tá bom? Então, beleza. Alguém queria fazer alguma ponderação, pergunta, que aí nós iríamos partir para o capítulo 2. No caso é capítulo 3, mas é o segundo capítulo. Isso, vou ter que consertar isso aí, isso mesmo. Tranquilo. Alguém gostaria de falar algo, colocar algo, ou uma experiência, ou algo que ficou confuso? Não, para mim tudo certo. Então, pode ir, Wander. Qualquer coisa, se o pessoal tiver dúvida, não tem problema. Como não é muito linear, a gente qualquer coisa volta um pouquinho e explica. Tranquilo. Ótimo, beleza. Então aqui, vamos lá, capítulo 3, na real, vou consertar ali, página 62. Ele vai falar uma diferença entre população e amostra, tá bom? Então esse quadro da página 62 vai falar que população consiste de todas as pessoas possíveis ou itens, né? Porque que tem uma característica em particular. Então a população não precisa ser pessoas somente, pode ser número de carros, computadores, eles dão uns exemplos no capítulo 3. Então, população quer dizer tanto pessoas como itens, aí você tem que ver pela totalidade de um determinado lugar. Então, alunos da Federal da ABC. Então, ali seria uma população de alunos daquele lugar. Se eu avaliasse todos os alunos, conseguiria dizer que isso foi uma população que eu estudei. Tá? E uma amostra, que é o que praticamente 90% das pesquisas usam uma amostra, e aí se refere a uma seleção de indivíduos ou itens. Então, eu pego um subgrupo, porque estudar uma população inteira despende tempo, dinheiro e é difícil. Então, você sempre tenta ir pela amostra, pegar um subgrupo daquela população, tá? E aí, eu peguei agora um exemplo do livro do Field. Por que é legal? Então, por que a gente pega a amostra, né? E não pegamos a população? A população é difícil de pegar, porque é muita gente. Vamos supor que são pessoas, é muita gente. O número de alunos da Federal da ABC, se a gente fosse estudar todos os alunos, de manhã, de tarde, de noite, pós-graduandos, seria impossível praticamente, porque é muito aluno, né? Então a gente pegaria um subgrupo, tá? E aí ela vai explicar, e ela diz que no capítulo 4, no capítulo 3, ela diz que no próximo capítulo ela vai explicar um fenômeno que a gente chama de teorema central do limite, que é o seguinte, ó. A letra lá em cima é uma letra grega, se eu não me engano é a letra Mi, né? Ela representa a média da população. Então quando vocês encontrarem esse símbolo, essa letra grega, Mi, num artigo, num livro, entenda que aquilo lá está se referindo a uma população. Pode ser uma população de células, pode ser uma população de pessoas, de animais, de carros, computadores, celulares, camisetas, o que for. Mas encontrou aquele Mi, entenda-se que estudou tudo daquele lugar, né? Beleza. Aí a média ali é igual a 3, né? Que está ali em cima. Beleza. Aí
A gente, como é difícil da população, que a gente estava dizendo, a gente vai tentar estudar as subamostras. Então, nós pegamos aqui várias subamostras. E aí a gente foi tirando, então, média. Vamos supor que é um teste de memória. Eu dito 15 palavras, paro de ditar 15ª, a pessoa tenta lembrar para mim quais ela conseguir lembrar, não importa a ordem. Então não é ordem serial, né? É uma ordem definida. Aqui você lembrar qualquer ordem, manda bala. Então vamos lá. O primeiro subgrupo aqui teve uma média de 3 palavras, o outro subgrupo teve uma média de 2, e assim varia. Alguns grupos aqui tiveram a mesma média da população, e a maioria não teve. A maioria teve médias diferentes da população, né? Isso. Aí teve uns grupos que se repetem, mas os outros grupos variam. Beleza. Qual que é a ideia do teorema central do limite? É que se a gente pega todas essas subamostras, e aí é um termo até complicado de dizer, mas é tirar a média das médias. Então a gente tira uma média de cada subgrupo aqui. Então a gente vai pegar essa média, esta, pega todas e faz uma média delas. Quando fazemos isso, ela dá normalmente a mesma média da população. Isso chama teorema central do limite. No capítulo, parece que 4, ela diz no capítulo 3 que os autores dizem que vão explicar melhor, tá? Peguei de um outro livro que explica um pouco isso, tá bom? Então, aqui mostrando isso, que por isso que é importante estudar amostras, né? E por isso que vale a pena estudar amostras. Se não existisse esse teorema, a gente estaria empacado ainda em tentar sempre só estudar a população. E a pesquisa não ia avançar, porque seria, difícil demais estudar isso. Então, com o teorema central do limite, deu para nós a oportunidade de estudar amostras, né? E aí eu não sei se todo mundo conhece, por exemplo, assim, então vamos supor que eu fiz um estudo, o Camilo fez um estudo, o Bruce fez um estudo, o André fez um estudo e várias outras pessoas fizeram um estudo, tá bom? E aqui nós temos as médias. Algumas médias estão igual à população, outras não. Um tipo de estudo, eu não sei se todo mundo conhece, que por exemplo é uma meta-análise. Todo mundo sabe o que é ou alguém não sabe o que é uma meta-análise? A Letícia colocou no chat que ela não sabe. Acho que vale a pena dar uma Não, legal. explicação. Não, eu vou explicar de forma bem resumida, mas depois eu posso mandar um trabalho que eu tenho aqui em português, mesmo falando de fato, é bem mais aprofundado o que é. Mas a meta-análise, ela vai tentar fazer isso que o teorema central do limite, digamos, faz, que é a reunião de vários estudos. Então, vamos supor que a gente estudou memória, lista de palavras, de ter 15 palavras, e falei para as pessoas, olha, repitam para mim aquelas que você lembrar. E vamos supor que eu fiz num grupo de idosos. Então, normalmente se entende, os estudos encontram que idoso tem uma dificuldade de memória. Por isso que, vamos lá, o grupo 1 aqui, a média desse grupo foi 3 palavras, no outro foi 2 palavras. Então, a ideia da meta-análise depois é tentar fazer uma conta geral com todas as médias de todos os estudos. Então, isso que o teorema do central do limite está explicando aqui é um pouco o que a meta-análise vai fazer. Aí tem hora que ela usa a média, aí depois tem hora que ela usa o tamanho de efeito, que vai ser explicado depois do livro. Aí ela pode usar qualquer índice estatístico, tá? Mas a ideia é uma reunião de vários estudos para tentar chegar num valor que é mais perto da população, porque eu somei vários estudos, somei vamos nesse meu exemplo, várias médias, tá? Então a meta-análise é uma reunião de estudos de um determinado espectro. Então vamos supor que nesse aqui era idosos, lista de palavras. Então ela pegou todo mundo que estudou isso, faz uma revisão na literatura e conseguiu separar 15 trabalhos. Ela pega a média desses 15 trabalhos e faz um cálculo em cima deles. É um cálculo um pouco mais complicado do que simplesmente a média, mas você vai fazer um cálculo em cima e vai dar um outro valor. Esse valor que vai te dar é um valor que você pode já generalizar um pouco mais para a maioria dos idosos. Então, cada estudo ele vai dar uma parte do quebra-cabeça e a meta-análise vai tentar montar o quebra-cabeça inteiro. Então, várias tomadas de decisões médicas, aí o Bruce, que fez os cursos do NIH, não sei se ele chegou a ver isso, mas se ele viu, ele podia complementar para nós, várias tomadas de decisões de médicos. Ah, eu vou usar protocolo A ou B, eu faço cirurgia A ou B, tal procedimento A ou B, muitos deles tomam a decisão por base de uma meta-análise. Não, a discussão de que um estudo com um P pequeno não prova nada, você tem que ter algumas replicações para que você tenha validade. E ainda com todas as replicações, você precisa ter um tamanho de efeito considerável. Só ter um p-valor pequeno não quer dizer nada.
num estudo sozinho e único, né? Então, o importante é que, porque, por exemplo, você pode ter um P pequeno, se você comparar duas amostras muito pequenas, mas na realidade você não está tirando uma amostra real da população, então o efeito do seu medicamento, do seu tratamento, pode ser um efeito que foi produzido pelo acaso. Então você tem que ter um P pequeno, obviamente, um tamanho de efeito grande e replicado múltiplas vezes para que vale a pena, vamos colocar assim. Isso, né? Então essa é a ideia. A ideia da meta-análise é isso. Então, muitos médicos, acho que também as áreas um pouco mais objetivas, na psicologia isso vai ser um pouco mais difícil, dependendo do caso que for você estudar, mas umas questões mais objetivas até dentro da psicologia, a meta-análise vai ajudar por isso. Ela vai reunir vários estudos que fizeram independentemente seus estudos, ela reúne todos num estudo só e faz um cálculo em cima dos resultados de cada estudo. Ela soma esses resultados e cria um resultado posterior. E aí a ideia é, esse resultado posterior, talvez ele consiga se abranger mais para a população do que cada estudo independente. Né? Então isso é uma meta-análise, mas depois eu vou colocar no link que nós temos do GELC, eu tenho um artigo, em português mesmo, que os caras escrevem de fato o que é uma meta-análise, colocando palavras mais técnicas do que o que nós dissemos aqui, explicando um pouco dessa reunião de estudos, mas acho que a gente conseguiu compreender bem, eu não sei se alguém gostaria de complementar, mandar bala, né? Ô, Vander, então assim, só falta complementar, eu queria complementar que a ideia depois é ter uma certa discussão em cima, né? Então, por exemplo, eu posso pegar, eu quero estudar, eu quero fazer uma meta-análise se tomar café ajuda eu ter um desempenho melhor numa tarefa de escrita, por exemplo. Então, vou procurar na literatura uma revisão, então tem vários estudos, eu achei, sei lá, 50 estudos. Desses estudos, 40 falou que tem uma diferença e 10 falou que não tem diferença entre eu tomar café e melhorar a minha escrita, por exemplo. Então, a ideia da meta-análise é não só fazer essa revisão e fazer essa média, como você falou, como ele depois vai tentar discutir um pouco. Então, por que será que deu diferente nesse daí? O que tinha nesse estudo que deu diferença, que não tinha no outro? Então, a meta-análise, ela também tem um intuito de ser um pouco mais profunda, às vezes, para poder ter essa discussão. Né? Isso, perfeito, perfeito. E por isso que normalmente depende, né? Hoje tem meta-análise curta, mas tem muita meta-análise de 30, 40 páginas o artigo, sabe? Porque é denso, né? Ele vai atrás de vários estudos, explica um pouquinho de cada estudo, faz as análises por cima e depois vem com essa discussão que o Camilo falou. Por que será que de 50 estudos, 10 deu um efeito muito bom e 40 deu um efeito muito bom e 10 não, né? Então isso seria um pouco o poder da meta-análise, tá? E aí tudo isso é possível por causa desse problema. Acho que a gente deu a volta monstruosa, mas só para dizer que tudo é possível por causa disso aqui, ó. Esse quadro e essa ideia aqui é o que ajuda a gente a poder desenvolver e generalizar os resultados da meta-análise. E aí, não sei se ficou claro para a Letícia, se ela quiser colocar ali no chat se alguma coisa não ficou muito clara, a gente explica de novo, volta um pouco, tranquilo. Com certeza. Beleza. Beleza. Ela colocou que entendeu e agradeceu, então. Beleza, tá ótimo. Tá. Aqui, gente, na página 65, dando continuidade no capítulo 3, aqui são termos técnicos, mas é legal de saber, se for um dia for fazer a pesquisa, saber que está usando. Então, só, quando a gente tira uma média de uma amostra, que é um subgrupo da população, a gente vai chamar isso de uma estatística. Então, quando alguém falar estatística para você, você já vai entender que usou uma amostra. Né? Se você falar agora de um parâmetro, aí são, por isso que os termos técnicos mesmo, a semântica da coisa que pega agora. Se você ouvir falar, o parâmetro de tal variável é tanto, então ali você vai entender que aquele parâmetro, aquela pessoa, aquele estudo, aquele autor, estudou a população inteira, ou de pessoas, ou de objetos, sei lá, né, de células, o que for. Então, quando você ouvir parâmetro, entenda que a pessoa estudou a população inteira da onde ele foi pesquisar. Vamos supor todos os alunos da Federal da ABC. Ele estudou lá 5, 6, 7 mil alunos, sei, muito mais do que isso. E quando alguém fala, uma estatística usou um subgrupo. Então, usou 100 alunos, 150 alunos. Então, são os termos técnicos que aí a gente vai usando também no meio da estatística, tá bom? Então, tem essa diferença entre estatística e parâmetro. Beleza. Na página 65 começa agora. Então, existe uma medida de tendência central, tá bom? Isso é uma medida que todo mundo vai usar. Acho que é difícil ter uma pesquisa que não usou uma medida de tendência central. Todo mundo usa. Usa uma, usa outra, usa mais do que uma, mas toda pesquisa usa, tá? Então, vamos lá. As medidas de tendência central nos dão uma indicação do score, que score é pontuação, típico na nossa amostra.
Então, aquilo que é típico, aquilo que é uma tendência, aquilo que, vamos supor, ocorre mais vezes. Elas são efetivamente uma estimativa do ponto médio da nossa distribuição dos scores. Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo, né, na página 65. A média é fácil calcular, por isso que é muito usada, né? E a ideia da média é, existem vários tipos de média, tá, gente? Aqui é uma média, a média básica total, mas existe uma chamada média truncada, e aí existe várias. Mas a gente, né, essa aqui é a média que nós vamos nos ater, que é a média que nós usamos, normalmente eu usei, com certeza o Camilo usou, o Bruce também, que é a média é facilmente calculada, somando, então, qual que é a ideia? A gente vai somar todos os valores que a gente obteve e vai dividir pelo número total de scores da amostra, né? Então, eu entendo assim, a gente vai pegar os valores que a gente obteve e dividir pelo número de entradas, né? Número de, vamos supor, pessoas, se for um exemplo. Então, vamos supor que a gente fez um estudo com 4 pessoas num teste de fluência verbal e fizemos com crianças. Então, a primeira criança conseguiu falar 5 palavras, a segunda falou 6, a terceira falou 9 e a quarta falou 2 palavras. Beleza. Então, nós temos 4 crianças, né? Então, a gente vai dividir o score, a pontuação das 4 crianças. Então, 5, 6, 9 e 2 palavras. A gente vai somar, né? E vamos dividir pelo número de crianças do nosso estudo. Foram 4 crianças. É uma conta bem básica, assim. E aí deu 5,5, né? E aí, por isso que aí a média, ela vem dar uma ideia, só que ela tem os seus defeitos. Porque, se a gente pensar em influência de palavras, ninguém fala 5,5 palavras, né? Ou fala 5 ou fala 6. A média deu 5,5. Então, por isso que é sempre bom pensar se a média representa bem, e ela vai discutir isso no capítulo, eu acho que eu gostei dessa discussão. Se a média é uma tendência, ela representa bem a medida que você quer demonstrar ou não, tá? Então, essa é a ideia da média, tá? Aqui é uma outra ideia com outros números, mas a ideia é a mesma. Então, aqui vamos supor que mais pessoas responderam agora, e nós fizemos agora com idosos. Então, uma pessoa falou 2, outra falou 20 palavras, depois 20 palavras, depois 12, 12, e aqui estão todos os números de palavras que cada idoso diz para nós. A gente vai somar todas essas pontuações e vai dividir pelo número de pessoas. Vamos gerar essa média aqui, 16,56. De novo, ninguém fala 16,56 palavras. Ou fala 16 ou fala 17, tá bom? Então, isso aqui é uma média, é um valor hipotético, tá? Então, aqui está na página 65 do livro. Então, né, quem leu, beleza. Quem não leu, está nessa parte aqui. E aí é fácil de acompanhar. Aí eu vou entrar com um field para fazer uma crítica média, tá bom? Para a gente poder entender que a média ela tem seus defeitos, que nem eu disse, né? Todas as medidas de tendência central e todos os índices estatísticos têm seus defeitos. Então, eu vou apresentar um deles aqui, que é, por exemplo, o da média. Então, o Field, que é um outro livro que nós usamos também de base não, mas ele é complementar. Na página 33, 34, ele fala o seguinte, ó. Então, ele entende, por exemplo, assim, ó, um dos modelos mais simples usados em estatística é a média. Aí ele fala, alguns de vocês podem estranhar pensar na média como um modelo, mas na verdade é porque ela representa o resumo dos dados. Então, para esse autor Field, a média é um modelo, porque a média ela resume os dados que você tem. Então, ele dá um exemplo aqui, ó. A média é um valor hipotético que pode ser calculado para qualquer conjunto de dados. Ela não precisa ser um valor realmente observado no conjunto de dados. Então, ele dá um exemplo assim, ó. Se pegarmos 5 professores de estatística e contarmos o número de amigos que eles têm. Então, a gente pega 5 professores de estatística e tenta contar quantos amigos cada um deles tem. Aí falava, poderíamos encontrar os seguintes valores. Então, o professor 1 tem 1 amigo, o professor 2 tem 2 amigos, ou o professor 3 tem 3 amigos, o professor 4 tem 3 amigos, o professor 5 tem 4 amigos. Se pegarmos a média, que foi aquela continha que a gente vai somar o número de amigos dividido por 5 professores, né, vai dar 2,6. Aí ele até brinca e fala, sabemos que é impossível ter 2,6 amigos, a não ser que você corte alguém com uma serra e seja amigo do seu braço. Beleza. Aí ele fala assim, a média é um valor hipotético, né? Por isso que a média a gente tem que saber quando usar, porque ela pode não representar bem, tá? Então aqui é só uma parte gráfica mostrando assim, ó, o erro aqui é o erro da média, por exemplo. Então aqui na coluna, na tabelinha da direita, a gente tem professor 1, 2, 3, 4, 5 e nós temos número de amigos. Então o professor 1 tem 1, o 2 tem 2, o 3 tem 3, o 4 tem 3, o 5 tem 4.
a média deles é 2,6, tá bom? Então, imagine nesse gráfico aqui, ó, o eixo X, que é o eixo do professor, é o número dos professores. Professor 1, 2, 3, 4 e 5. E o eixo Y é o número de amigos que cada professor tem. Vai de 1 até 4, que é o máximo, né? Aí na escala vai até 5, para o gráfico ficar pelo menos visível. Beleza. Então vamos ver o professor 1. A média é 2,6. A média é essa linha tracejada. Então a linha tracejada é a média do número de amigos que esses 5 professores têm. Então vamos lá. No professor 1, o professor 1 ele tem uma diferença para a média de menos 1,6 amigos. Então a média não representa muito bem esse professor, porque a média está na linha tracejada e ele tem 1. Então ele tem menos 1,6 amigos. Isso aqui já é um erro. Professor 2, ele já tem uma diferença da média de amigos de menos 0,6. É uma diferença menor, mas é um erro. A média não representa ser com precisão esse professor 2. Professor 3, a média é aqui, 2,6, né? E aí ele tem a mais do que a média, que é mais 0,4. Então, a média não estima perfeitamente esse professor, ele tem mais do que a média. A média apresenta. Professor 4, de novo, mais 0,4. Professor 5, como ele tem 4 amigos, ele tem um desvio da média de mais 1,4. Então, isso aqui é só para mostrar, pra você ver, nós conseguimos uma média, 2,6, mas ninguém aqui dos 5 professores tem esse número, né? Uns têm um pouquinho mais perto, outros têm mais longe. E aí depois, com o capítulo, a gente vai começar a estudar essa variação. A gente estuda o quanto cada score varia da média, né? Conforme os capítulos desse livro que a gente está estudando, ele vai falar sobre isso também. Então, só para mostrar que isso aqui existe o erro da média, né? Existe a média e os nossos valores normalmente podem ou estar nela ou estar perto dela. E aí que a gente considera isso aqui como um erro, tá? Erro de amostra, erro de amostragem, tá bom? Outra parte aqui também que ele fala da média é que a média ela é sensível aos valores que você obtém, tá? Então, na página 67 e 68, ele dá esses exemplos aqui, ó. Então, ó, existe um problema com a média, no entanto. Em virtude de utilizar os próprios valores da amostra, ela é sensível a valores extremos. Então, vamos ver. Aqui, vamos supor que nós obtemos esses dados, a gente aplicou, a gente quis fazer uma escala de depressão em um grupo de alunos, e aí tem 10 alunos, e a gente conseguiu, de 10 alunos, a gente conseguiu esses scores na escala de depressão. Então, o primeiro aluno tem 1, então vamos supor que ele não tem depressão. O aluno 2 conseguiu o score 2, e cada aluno foi pontuando mais. Vamos supor que os scores mais extremos, a pessoa começa a aparecer traços de depressão. Beleza. Temos de 1 a 10. Se nós tirarmos a média, que é somarmos 1, 2, 3, 4 até 10, e dividirmos por 10, nós vamos ter isso aqui que eles arranjaram aqui, que é 5,5. Como a mediana, que a mediana vai vir logo em seguida. Beleza. Então, nós conseguimos esse valor de média. Vamos supor que o último aluno que respondeu a escala de depressão, além de pontuar 10 na escala, ele pontuou 20. Então, a gente já vai ver que a mudança aqui que já teve dessa pontuação já alterou a média. A média de 5,5 passou a ser 6,5. Então, um valor extremo aqui, um aumento do valor aqui, mexe na média. Porém, não mexe na mediana, né? Vamos supor que o aluno, no fundo, ele conseguiu pontuar 100 na escala de depressão, não 20. Ele pontuou 100. E aí, você fazendo a média desses scores que você conseguiu, nós já vamos para uma média 14,5. Então, e aí, de novo, e o engraçado é que a mediana, mesmo com esse valor 100, a mediana não sai do 5,5. Então, por exemplo, a mediana para valores extremos, ela não tem problema. Ela vai ter outros problemas, como eu falei, todos vão ter. Mas valores extremos, a mediana ela é segura sobre isso, tá? Já a média, não. A média ela é dependente dos valores. Se você tem valores muito extremos, ela vai mexer no valor. E aí o problema é, você vai representar bem ou não a população? Porque um sujeito, vamos supor que um sujeito pontuou 10, o outro 20, o outro 100, olha a diferença que a gente tem na média, e aí a gente não sabe de fato, se a gente for pensar na população, qual representa melhor a população. A amostra 1, a amostra 2 ou a amostra 3. Tá? Então isso aqui é um dos problemas da média que o livro apresenta, achei legal colocar aqui, para vocês já verem uma das falhas da média, tá bom?
Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a média antes da gente ir para a mediana? Ou podemos passar para a mediana? Camilo, quer falar alguma coisa? Acho que a questão da média vai voltar sempre em alguma da questão de discussão, né? Eu acho que só vale citar que, às vezes, por conta de alguns erros estatísticos, justamente para facilitar, esse 100, por exemplo, no exemplo dado, às vezes o pessoal considera como um outlier, chama, né? Que alguém está fora do máximo do padrão do resto e acaba excluindo. Então, se você pegar e tirar o 100 e voltar a tirar uma média desse de 1 a 9 que estava antes, você já consegue ter uma média mais próxima. Então, algumas vezes essa acaba sendo uma estratégia, mas acho que não é uma discussão assim para aprofundar muito agora, para também não ficar muito confuso. De boa, legal. Mais alguém? O Bruce queria falar alguma coisa? A Andréia, desculpa, não estou vendo O, quem Bru, está presente. o Bruce precisou Tá, sair, Tá bom. tá ótimo. Pode ir, André. Não, para mim tá tudo ótimo. Não, eu vou continuar, ficar mais um pouquinho. Tá, era isso Tá que eu ia ótimo, falar. professor. Então, a nosso teto era mais ou menos próximo das 2, dá um É, pouquinho. A gente acabou tá. voltando um pouco do assunto, que eu achei ótimo, ficou muito bom, Wander, até porque a gente depois vai postar os vídeos e tal. Mas a minha Sim. sugestão é justamente a gente só agora vai para a mediana, finaliza a moda, e a gente encerra, e a gente volta do erro amostral na próxima semana, e, tipo, e dá continuidade. Acho que fica mais fechadinho. Aí Ok. depois que a gente acabar a mediana, quem estiver presente, eu gostaria que desse a opinião, o Camilo também, se fazer com o slide é melhor ou é melhor fazer com o livro, entendeu? Mas aí a gente termina e a gente vai para essa reflexão, beleza? É legal ouvir de vocês. Ok. Beleza. Então vai, mediana, vamos lá então. A mediana, na página 65, eles falam lá. A segunda medida de tendência central é a mediana, oficialmente definida como o valor que está no meio da amostra, isto é, que apresenta o mesmo número de valores acima e abaixo dela. Tá? Então a mediana é calculada ordenando todos os valores e tomando o valor que está no meio. Então, beleza. Vamos supor que nós temos uns dados aqui, nós conseguimos pegar e a gente foi, por exemplo, vamos supor que nós fomos uma população rural, né? E a gente pegou a idade das pessoas que moravam ali numa população, numa casa, né? Numa fazenda. E aí pegamos a idade das pessoas. Então tem uma criancinha de 2, tem caras de 20, tem adolescentes de 12, um jovem adulto de 19, 25, 20, beleza. A ideia é saber, tá, mas qual que é a mediana, né? Qual é a idade que está no meio ali? Então a ideia da mediana, a gente nunca mais vai fazer isso na mão, tá, gente? Os programas fazem isso para nós. O SPSS, o R, e até acho que se colocar no Google, colocar mediana, vai ter um programinha no Google mesmo que faz a mediana para nós. Mas isso aqui é só mostrando um pouco o conceito da mediana para você saber o que o programa está fazendo. Normalmente eles ordenam do menor ao maior, tá? Então você vê que aqui em cima tá bagunçado, né? Tá 2, 20, 20, 12, 19, então aqui tá bagunçado. Então a ideia da mediana, ela primeiro ela ordena do menor ao maior, tá bom? Então assim, ó, no número, se você tem um número de possibilidades, aqui é um número ímpar, certo? São 9 números. Então nós temos 1, 2, 3, 9 números, né? São os postos. Quando nós temos 9 números, é muito fácil pegar a mediana, porque aí é o que está no meio. Então, se nós temos 9, 11, 13, sempre vai ser fácil pegar, porque você vai dividir que nem nesse caso. Você vai pôr 4 para um lado, 4 para o lado, então 4 para o lado esquerdo, 4 para o lado direito, e o número do meio aqui vai ser o score mediano, a pontuação mediana, e o posto mediano. Então, quando nós temos um número ímpar de ocorrências, a mediana é fácil calcular. É sempre o número que está no meio. Ela divide a amostra que nem está lá em cima. Ela divide a amostra no 50%, para baixo e para cima. Ela é o ponto central. Aí aqui tem já quando a mediana, quando você tem valores pares. Então aí é um pouco mais enjoado assim, mas aí você precisa de fazer outro tipo de análise. Que então vamos lá. Aqui acrescentou, né, nesse exemplo aqui, nós acrescentamos algum valor a mais, né, aqui. Então além de ter 9, nós temos agora nós temos 10, tá bom? Né, deixa eu ver. Ah, tá bom, aqui ó, nós temos 9 de novo, beleza, ótimo. Qual que é a ideia daqui? Quando você tem valores iguais, né? Porque aqui nós também tivemos valores iguais, né? 12, 12, 19, 19, e aí aqui a gente conseguiu ver essa mediana. Quando tem valor igual assim, o que dá para fazer também é isso aqui que eles fizeram. Ó. Você acrescenta um tópico que é posições dos postos, aqui vai seguido de 1 a 9, tá? Então vai ocorrência 1, 2, 3 até 9, beleza. Quando você tem igual,
você vai precisar, por exemplo, o que eles fazem aqui você tira uma média, então a média desses 2 pontos. Então você vai somar 2 mais 3 dividido por 2, né? Porque são 2 postos, duas posições de postos, e aí deu 2,5. E aí o que foi colocado aqui, ó, 2,5, 2,5. 19 e 19 são números iguais. Você pega e tira uma média de 4 e de 5, né? Então é 4 mais 5 dividido por 2, que deu 4,5. Então você repete aqui, 4,5, 4,5. 20 repetiu 3 vezes. Então você vai tirar uma média com esses 3 posições de postos. 6, 7, 8. Né? Soma eles, divide por 3. Deu 7. Tá bom? Então isso aqui é uma maneira de quando você tem números iguais. Tá? Para você poder fazer uma representação um pouquinho melhor do que a mediana pode fazer. Deixa eu ver aqui. Isso. Aí aqui seria, por exemplo, a questão da mediana. Tá? Que seria, então, que nem lá em cima deu 19 também, certo? Isso. Aqui dá 19. Posição dos postos é 5, que nem está lá em cima também, no exemplo. E aí você vai ter o posto, aí já não é 5, ele é 4,5. Tá? Então, quando tem números iguais, é isso que o programa faz. Ele vai trabalhar em cima dessa posição dos postos. E aí, se tem número igual, ele vai tirando essas médias e colocando aqui em cima. Tá? Não muda muito, deu igual lá em cima, deu 19 e deu 5. Tá? Só que aqui vai mudar nos postos, isso é um valor que muda. Tá bom? Mas geralmente não é isso que você vai usar nos seus estudos. Você vai normalmente estudar bastante o valor, qual é o valor médio que divide a amostra em 50% e 50%. E talvez você possa usar a posição, tá? Mas normalmente quando você usa a mediana, o valor que você vai usar é o valor bruto mesmo, que divide aquela amostra. Beleza? E aqui é quando você tem número par, né? Então, beleza, eu tenho um número par agora. Então, eu não tenho um valor no meio que eu divido 50 para um lado, 50% para o outro, né? E aí aqui, a ideia deles é, os mesmos números que estão lá, eles acrescentaram o número 26 aqui. Então, além de ser, ali antes era 9, ficou 10. A ideia é a mesma, só que como eles fazem agora? Então, eles vão pegar, nesse caso, 2 valores do meio. Então, você não pega mais um valor, você pega 2 e tira a média dos 2. Tá? Então a ideia agora é aí você vai ter 4 para um lado, 4 para o outro. Então você dividiu a amostra em 50% para um lado, 50% para o outro, e aí vai tirar a média desse meio aqui. Esse meio aqui vai te trazer a mediana, tá? Então aqui também dos postos, você vai pegar o 4, vai tirar a média entre 4,5 mais 7 dividido por 2, e aqui 19 mais 20 dividido por 2. E aí a mediana está aqui, certo? Bem aqui, dividindo 1, 2, 3, 4, 5 para um lado, 1, 2, 3, 4, 5 para o outro. Então a mediana sempre é o valor do meio, tá? Então aqui vai dar 19,5, a mediana dos valores, e do posto vai dar 5,75 que está aqui. Então aqui que nós vamos encontrar a mediana, ok? Então a mediana, aqui poderia ter um número assim, ó, 3 milhões. Não altera a mediana. Por isso que a mediana, dependendo do caso, ela pode ser boa, porque ela não vai sofrer efeito de valores altos nem baixos, né? Ela vai pegar, na verdade, o meio, né, dos seus valores brutos. E acho que o último ponto que nós vamos falar é a moda, tá bom? Que é simples a moda. Então a moda é uma medida de tendência central e ela é simplesmente o valor mais repetido. Então, no conjunto de valores apresentado acima para ilustrar a média e a mediana, a moda seria 20, que é o valor que mais se repete. Então, nesse exemplo aqui, nós temos os números, e aqui a gente vai entender ver qual é aquele que mais se repete. Nesse caso aqui, foi a 20. Aí um exemplo que ele dá também no livro, aqui que eu coloquei embaixo. Então, a moda é o valor que se repete, que mais se repete. E, por exemplo, onde a gente pode usar a moda é saber, assim, ocupação. Então, é difícil ocupação, então, vamos lá, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, músico, professor, enfermeiro, várias ocupações, né? Tirar uma média das ocupações não tem como, porque não são valores. Então, a gente não ia conseguir tirar a média das ocupações. Tirar a mediana das ocupações também, o que está no meio, não daria para fazer, né? Para ocupação, uma variável categórica que a gente viu lá no capítulo 1, o melhor para a gente poder ver esse dado aí seria a moda. Aí poderíamos falar, olha, de todos aqui, o que mais se repete nessa amostra que a gente estudou são fonoaudiólogos. Então, nossa amostra tem mais fonoaudiólogos do que as outras áreas, né? Grau de instrução também. Ensino fundamental, fundamental 2, médio e superior. A gente pode ver, vamos estudar tudo isso. Tá, mas qual é a moda, quer dizer,
qual é o grau de instrução, pessoas de determinado grau de instrução que a gente mais estudou. A gente pode ver que foi o Fund 2. Olha, então, nosso estudo ele tem mais alunos do Fund 2 do que do Fund 1 médio e superior. Então, a moda ajuda nessa categoria, né? Você poder saber da amostra que você estudou, qual é aquela que mais se repete, aquela que mais está dentro ali da sua amostra de que você vai estudar. E aqui é só para, acho que a gente termina a moda aqui, tá? Que a ideia aqui também é assim, vai usar a moda sempre? Talvez não, por exemplo. Na sequência de cima, nós temos uma sequência de vários 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que nem ele diz aqui, para essa primeira sequência, usar a moda, e a moda dele é o 2, certo? Porque é o número que mais se repete. Usar nessa sequência a moda é factível, é plausível, porque ela tem uma diferença significativa, se você pensar, tem muito mais 2 do que qualquer outro número. Então a moda ela é representativa dessa primeira linha. Já na linha de baixo, que o 2 se repete só 2 vezes, e depois tem a sequência de números, ele vai dizer aqui que aqui a moda já não é um bom indicador, porque a frequência de ocorrência do 2 é apenas levemente superior, então só tem uma a mais. Então dizer que a moda aqui dessa sequência de baixo é 2, ela fica sendo não um bom indicador, porque a diferença dela, que se repete só uma, das outras é muito pequenininha. Então talvez aqui poderia se tirar a média ou a mediana. E aqui na sequência de baixo, a moda talvez não fosse o melhor indicador para a gente poder ver uma medida de tendência central dessa sequência de números. Ok? Então nós vimos média, mediana e moda, a gente sempre vai usar isso nas próximas análises. Correlação, TST, o que for usar na sequência do livro, ou eles vão usar média, ou vão usar mediana, ou vão usar moda. Sempre vamos estar presos a um desses indicadores para poder fazer nossas análises. E aqui, então, é isso, falando que você tem que ver qual que é a melhor a usar, na página 67, ela vai explicar qual é a melhor a usar. Não existe a melhor, existe o que você quer trazer de dado. Então, depende da pesquisa, a média é a melhor. Depende da pesquisa, a mediana vai representar melhor aquilo que você quer. E dependendo de por categorias, por exemplo, categorias de ocupação, a moda vai ser a melhor, tá? Então, dependendo do que você for estudar, você usa uma, duas ou até as 3. Beleza? Então, acho que o Kabiro quer falar alguma coisa, o pessoal? Acho que nós paramos hoje por aqui, nem sei que horas são. Menos uma horinha, né? 2h21. Passamos Até bem. pra Letícia que entrou e tal. Então, mas a gente ficou bem próximo da 1 hora que a gente queria, que a gente começou com o caso da tolerância umas 2h15, né? Isso. 1h15, perdão. Então, vou tentar começar um pouco mais cedo na próxima, a gente ficar mais próximo das 2 horas. Mas acho que foi bastante proveitoso. Não sei o que a Andrea falou agora, não sei se a Letícia e a Kátia, não sei se elas gostaram, se foi adequado e tal. Gente, maravilhosos os slides, na minha opinião. Gostei bastante. Imagina o trabalhão que deu para organizar. Mas muito bom, viu? Obrigada pela dedicação. Vocês são maravilhosos. Que isso. A ideia quando a gente começou, né, Wander, era para ser um apoio, mas para esse material, depois a gente estava conversando, a gente vai ser, tipo, gerar um material maior, né? Então, os slides, não sei se... a gente pode depois pensar se a gente coloca os slides lá, mas, Wander, eu estava pensando em a gente pegar, já que essas já são imagens recortadas, a gente pode já até colocar no arquivo que a gente já estava montando, e colocando no arquivo do Word, né, que a gente está montando naquele arquivo editável, que vocês podem editar lá também, o arquivo tá na pasta, lá no link do grupo, e a gente vai acrescentando lá, e aí depois a pessoa, quando a gente virar esse material maior, vocês podem baixar, gerar um PDF, deixar guardado com vocês e tal, e aí vocês Eu acho consultem que depois e tal. pode A ideia é produzir um material. o que pode ajudar esses slides, tanto colocando lá no Word, por exemplo, naquele material, é só você saber assim, putz, eu queria lembrar o que era moda. Aí ele vai estar escrito a página, né? Então você já vai direto no livro, e aí lá, com mais profundidade, você vai Sim, aprofundar. tá bem organizado, tá ótimo, gente. Achei assim excelente. O que eu vi, né, que eu entrei atrasada, consegui sair lá da reunião, mas achei assim, tá muito didático, tá bem didático. Parabéns. Legal. Agora eu vou tirar daqui para poder ver, ou poder ler um pouquinho do que estamos falando ali. As meninas te responderam, Camila, eu não estou vendo.
Só para Sim, saber. a Letícia e a Kátia gostaram, a Kátia acabou precisando sair, a Letícia tá aqui ainda, mas elas gostaram também. Eu também achei que ficou bem melhor com esse jeito com slide, acho que fica mais organizado, né? Fica melhor com o slide? Sim, eu também acho. É que a gente veio num formato meio que talvez na reunião antes, quando a gente fazia presencial, a gente conseguia meio que fazer um debate ali, assim, na reunião presencial e ficava um pouco mais fácil, talvez, sei lá, de fazer. Agora, Tá realmente, bom. como a gente tá puramente online, assim, acho que é melhor. E aí, depois a gente acrescenta esses slides lá, ou já coloca naquele arquivo e vai montando isso daí, fica bem bacana, com um material bem completo. Não, de boa, beleza, então. Porque a ideia, eu não queria mesmo que ficasse o monólogo, né? Então, mas quem sempre puder participar, participe mesmo, sabe? E a ideia, acho que eu só achei a ideia do slide legal no sentido de dar um norte, né? Porque quando a gente abre o Sim, livro e fala, vamos falar sobre o livro, aí sabe, sim, uma pessoa que vai ver o vídeo não fica convidativo ver uma página de livro indo para cima e para baixo, sabe? Sim. sim, E aí sim, você vê o slide, pelo menos tem uma sequência, tem a página, tem a referência para o cara ir direto no foco que ele quiser, né? sim. Então, Muito bom. 100%. Não, de boa, legal. É isso aí, Então, pessoal. Valeu, meninos. e acho que só antes da gente, então, finalizar hoje, que a gente vai finalizar, até onde vamos, né, na leitura do livro para a próxima semana. Próxima aula. Então, eu acho que, na verdade, a gente pode manter o que falta, né? Porque a gente vai falar de erro amostral e aí depois ele vai entrar na parte estatística, né? Isso, ele vai falar do histograma, né, ele vai falar do box plot, é isso? Uhum, essa é a ideia do próximo. Tá bom. Não, de Então, boa. Aí qualquer coisa, se der tempo no outro, eu posso até abrir aqui o SPSS, por exemplo, e só rodar que nem ela ensina ali, para mostrar como que a coisa aparece, sabe? então. Eu acho que eu acho que a gente pode até, deixa eu ver. Nossa, aqui acho que vai muita coisa. Acho que Ó, a gente pode ir até o 3.7 no próximo, que é até a distribuição normal, ler distribuição normal. Porque acho que a gente vai meio que nesse passo a passo. A gente continua do 3.3 e vai até o 3.7, porque aí quem já leu até o 3.4 leu só o 3.5, o 3.5, 3.6 e 3.7, e quem precisar voltar é só voltar até, não é tanta coisa mais para frente, né? tá bom, então a gente para de ler no 3.7, é isso? Isso. Acho que porque aí o 3.7, que é a distribuição normal, é uma coisa que causa bastante confusão, né? Eu mesmo fiquei um bom tempo nisso. Tá bom. E aí depois ele vai confluir com a distribuição não normal. Então a gente para nisso, aí depois porque a gente provavelmente na próxima retoma da distribuição normal, e aí faz sentido com o restante do capítulo. Tá bom. Não, beleza. Aí é só colocar na descrição do grupo, então, que a gente parou nas medidas de tendência central. Então, nós vamos dar continuidade do erro amostral até distribuição normal, parando em variação, dispersão de distribuições. Aí, beleza. Ótimo. É Uhum. só colocar lá, então. Para mim, perfeito. Então, acho que fica uma concentração boa de páginas, mais ou menos a mesma média que a gente estava caminhando antes. Beleza. Então tá ótimo, gente. Brigadão, valeu. Qualquer coisa, Valeu, 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 fiquem pessoal. à vontade para pôr no grupo lá, tá bom? Tá. Muito Tchau, bom, tchau. viu? Parabéns, boa tarde para vocês. Oh, Obrigada. valeu. Tchau, tchau, gente. Boa tarde para todos. Tchau, 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 Letícia. Tchau, André. Boa tarde. tchau. Falou, Wander. Até mais. Falou, cara. Depois a gente se fala. Beleza. Só para te explicar, o Bruce estava explicando antes de sair. Quando a última pessoa sair da reunião, ela está continuando gravando. Quando a última pessoa sair, ela vai travar. Então, Beleza. então E aí depois tudo dá isso pra tá gravando. editar, talvez, certo? Tipo, essa nossa Não, conversa agora dá pra cortar, por exemplo. não sei. Eu vou mandar uma mensagem para ele falar que os minutinhos finais a gente só fez uma discussão. Se foi uma discussão super curta, se não der para editar, tudo bem. Beleza. Beleza? Depois. Aí durante a semana a gente troca uma ideia. Semana que vem, se a gente pensar em alguma questão, a gente troca ideia. Não, beleza. Abraço, cara. Falou. Tudo bom, se cuida. Até mais. Você também. Tchau, tchau.